E esse negócio que a gente falou no começo, Thiago, né? Que imagino que tenha um pouco a ver, né? Porque você falou que a grossura, né, da parede tem a ver. Mas aí isso é uma verdade, assim, que aí os prédios novos têm parede fina e por isso eles são mais barulhentos ou não? Sim, tem a ver. Novos é legal a gente depois tentar dar uma pontuada aí na linha do tempo. Né? Sim. Mas o que acontece? Principalmente falando em prédio, né? Não em casa. Né? Se a gente vai fazer um edifício vertical, a gente tinha que ter paredes, estruturas, né? Lajes, etc., que sustentassem a carga desse edifício. Uhum. Antigamente, com uma tecnologia construtiva mais rudimentar e materiais não tão tecnológicos, a gente precisava de mais espessura para a gente conseguir fazer um prédio de 20 andares. Sim. Então, não só essa espessura, mas imagina, você tinha parede de tijolo sobre as lajes, né, que são as placas de piso ali e tal, e essa laje lá do último andar vai descarregando no de baixo até, né, consequentemente. Para o prédio parar em pé, ele precisava ter lajes bem espessas para sustentar o peso dessas paredes. Só que a tecnologia da construção foi avançando num caminho que começou a permitir elementos construtivos mais finos que sustentassem a mesma carga. Uhum. Só que isso gerou economia, né, na construção, mas não houve, ao mesmo tempo, né, a indústria da construção civil não acompanhou se preocupando com a questão acústica que iria resultar disso. Uhum. Então, houve uma economia substancial de espessura, né, nos elementos construtivos, mas ao mesmo tempo não pensaram, poxa, mas se a gente reduzir a espessura vai chegar um momento que a acústica vai estar insustentável. Sim. Então, até um dado momento aí da indústria da construção, isso virou uma patologia frequente. Né? Então, se a gente pegar, principalmente quando surgem os edifícios que são construídos com paredes de drywall, que são aquelas paredes de gesso. Sim. E aí a pessoa pode falar, poxa, então o meu problema é a parede de drywall? Não. Ainda não. Uhum. Por que não é a parede de drywall? Porque a parede de drywall nos edifícios, né, mais recentes e tal, são aquelas paredes que substituíram o tijolo, né, pelo gesso. O gesso é muito leve. Uhum. E, fatalmente, se ela não tiver uma preocupação acústica, ela vai passar mais o som. Só que os edifícios, eles levam a parede de drywall só nas divisórias internas. Sim. Qual que é o problema da parede de drywall? Ela é muito mais leve que a parede de tijolo. Uhum. Ou seja, a laje e as estruturas desse edifício, ao mesmo tempo, elas conseguem ser menos robustas. Uhum. Porque o apartamento todo está mais leve. Sim. Então, com as estruturas menos robustas, ao mesmo tempo a gente começa a ter essa passagem de som, porque a estrutura que sustenta a carga do apartamento é mais leve também. Então, é quase que um efeito dominó. Assim, né? Então, como a parede divisória é mais leve, tudo fica mais leve e nesse momento a gente começa a ter essa perda de desempenho nos edifícios. Então, assim, se a gente for pensar, até meados aí dos anos 2000, a gente pode ter esse problema com patologia de apartamentos. Sei lá, dos anos 90 para frente, a gente pode ter uma família aí de apartamentos que tem esse problema.